E aí, tudo bem? Meu nome é André. Hoje a gente vai discutir a questão número 14 do Revalida de 2016 da primeira variante. O gráfico a seguir mostra a evolução da taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos, no Brasil e em suas regiões, entre 2004 e 2013. Considerando dados epidemiológicos apresentados no gráfico acima e a realidade brasileira no período avaliado, é correto afirmar que sífilis congênita no país apresenta a. Taxas de incidência crescentes devido à busca ativa de gestantes para o pré-natal e, consequentemente, ao diagnóstico precoce da doença na gestante. B. Taxas de incidência crescentes devido ao baixo índice de tratamento adequado à gestante durante o pré-natal, o que reflete na manutenção da cadeia de transmissão vertical da doença. C. Situação epidemiológica controlada, sendo aumento verificado na taxa de incidência da doença nos últimos anos devido à melhora no sistema de notificação compulsória da doença. E D. Situação epidemiológica controlada, sendo aumento verificado na taxa de incidência da doença nos últimos anos devido ao aumento na captação e diagnóstico das gestantes a partir da expansão da cobertura de atenção primária. Bom, vamos começar a nossa terapia de grupo. Essa é uma questão onde eu vou estar dando mais enfoque para a estratégia de prova do que o conhecimento sobre sífilis congênita. Porque aqui eu acho que o fator mais importante é a sua abordagem na questão, a sua interpretação de texto, interpretação do gráfico, do que seu conhecimento médico sobre sífilis congênita, ok? Vamos começar pela pergunta principal, que é: o que é correto afirmar sobre sífilis congênita no país, ok? Logo de cara, você consegue entender que existem dois grandes grupos aqui, o grupo A e o grupo B. Onde o grupo A começa com taxa de incidência crescente e o outro com situação epidemiológica controlada. Esses são os dois grupos. Então, se você responder esta primeira questão, é crescente ou é controlada? Você já consegue eliminar duas questões rapidamente, ok? Vamos olhar o gráfico. O gráfico no começo parece uma bagunça e muita gente começa a ficar nervosa nesse momento. Se por um acaso, em algum momento da prova, você ficou nervoso, você não consegue interpretar o texto pelo seu nervosismo, pula a questão. Responde as outras questões que você tem certeza, que você tem mais confiança, depois, se sobrar tempo, você volta. Você vai para o número da questão, circula ela e pula. Vai fazer outra questão. E quando sobrar tempo no final da prova, se você tiver, por exemplo, 20, 15, 10 minutos sobrando, você tem esses 10, 15, 20 minutos exatamente só para essa questão. Você vai estar mais controlado, você vai estar mais calmo e sua mente vai ficar mais clara, ok? Então vamos lá. Ele está perguntando sobre o país inteiro. Ele não quer saber do norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Ele quer a interpretação sobre o país todo. E qual é a linha que representa nesse gráfico o país todo? É a linha preta, ok? Então vamos tirar todas as informações desnecessárias para você ver como já fica mais fácil e mais amigável a questão. Já fica uma coisa muito mais simples de ser interpretada, simplesmente porque você deu atenção naquilo que realmente importa para a questão. Agora, isso aqui representa uma situação crescente ou controlada? Você vê aqui claramente que é uma situação crescente. Não tem como você falar que é uma situação controlada, mesmo com todo o blá 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 que vem para depois da situação epidemiológica controlada, a explicação, entre aspas, que ele dá, não tem como você falar que isso aqui é uma situação controlada. Não tem lógica. Isso aqui é puro raciocínio. Então a gente já consegue descartar metade da questão. O bloco B cai fora. Nem a C, nem a D. Já te sobra duas alternativas para você estar lidando, a A e a B. Uma está falando que a taxa de incidência crescente devido à busca ativa de gestantes para o pré-natal é, consequentemente, ao diagnóstico precoce da doença na gestante. E isso se contradiz. Se você estivesse fazendo um pré-natal mais adequado, você não deixaria a criança nascer com sífilis congenital. Então a própria questão se contradiz. Você não precisa ser um médico para saber isso. A A você consegue eliminar por lógica também. Agora a B, taxas de incidência crescentes devido ao baixo índice de tratamento adequado à gestante durante o pré-natal, o que reflete
na manutenção da cadeia de transmissão vertical da doença. Pronto, simples. Tendo que analisar simplesmente uma coisa, tirar todo o resto que simplesmente está ali para te confundir, toda aquela maçaroca que estava aqui em cima do gráfico, onde fica fácil de você visualizar a ideia principal da questão. Você sempre organizando o seu raciocínio, entendendo qual é a pergunta principal. Nesse caso, é correto afirmar que sífilis congênita no país é... Ok? Por que eu comecei com a brincadeira do terapia de grupo? Porque essa questão é simplesmente para te mostrar que tipo, o psicológico nessa prova é muito importante. Ok? Se você estiver estressado, você não consegue fazer esse raciocínio. Você não consegue falar, nossa, olha, era tão simples a questão e eu acabei errando por besteira. Se você estiver nervoso, pule a questão, vá fazer as outras questões, que são muito mais importantes e de certas horas mais claras para você. Por exemplo, se você tem um puta conhecimento sobre tuberculose, a próxima questão vem sobre tuberculose, onde você já está mais concentrado, você consegue retomar calma, e no final da prova você revê todas aquelas questões que você deixou de lado. A chance de você errar uma questão dessa se você estiver nervoso é muito grande. Porque o raciocínio é um pouco complexo. Você entender que a questão é simples, retirar a parte desnecessária da questão, é um processo complexo. E aí você consegue simplificar a questão, ok? Bom, essa questão não tem como deixar diretriz nenhuma, não é simplesmente interpretação. Eu vou estar linkando a nossa página do Facebook e do podcast aqui embaixo também. E se vocês acharam essa explicação útil de alguma maneira, por favor, deem like e compartilhem o vídeo com seus amigos, que ajuda muita gente na divulgação dos vídeos, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.